pessoal, beleza? Como que vocês estão? Satisfação enorme falar com vocês aqui em mais um papo do Café com Teu Head, né? Então sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Tô bem animado, tô com muitas expectativas, sei daquilo que temos construído como empresa, como profissionais, né? Então tô muito animado, com muitas expectativas. Não é café, mas é energético. Então bora lá. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito legal, né? E quando a gente fala no mercado de vendas, as pessoas elas conversam muito comigo sobre quais são as características, quais são os pontos, os detalhes, as centelhas que um bom vendedor precisa ter, né? Quais são as características que esse vendedor precisa carregar para que ele tenha boa performance, para que ele atinja resultados, para que ele seja produtivo, seja eficiente, né? Então existe uma sequência de perguntas que se faz, obviamente, e que pensa, pô, cara, o vendedor bom, ele tem boas características em quais sentidos? Ele é comunicativo, pensam assim, simpático, gentil, acolhedor, se conecta fácil com as pessoas, expansivo, né? Então existe uma série de características que a gente utiliza para chancelar se aquela pessoa é uma excelente vendedora, se ela tem as características ou atributos necessários para ser um vendedor. E essas características, elas vêm muito daquela pegada do freestyle, do cara que é bom de lábia. Só que hoje, o mercado em que estamos vivendo, isso já não funciona mais, né? Você ter boa lábia, você ser um profissional que sabe prometer muito, sabe convencer nesses aspectos, não te dá uma chancela de bom vendedor. Pelo contrário, pode te dar a chancela de um grande busteiro, um cara que finge algumas coisas, né? Então, uma das maneiras de você incentivar, né, o processo de vendas, onde você pode encontrar, né, eu fiz algumas anotações que você pode desenvolver em vendas e aumentar o desempenho automaticamente. A gente fala da personalização. E quando eu falo de personalização, não estou falando de você pegar o teu produto e personalizá-lo a um cliente, até porque a gente sabe que o que faz um produto escalar e ter escalabilidade em venda é quando ele se torna algo produtizado e não mais algo no freestyle, ok? E aí entra um grande fator, a personalização que eu quero dizer é a personalização no processo da venda. Quando você personaliza a venda, personaliza o atendimento, personaliza a conversa com o teu cliente, o game muda. Você começa a olhar para o cliente e não mais olhar só para um modo de quero arrancar uma venda, certo? Então a personalização ela é uma estratégia para você conseguir extrair mais vendas, né? E demonstrar, obviamente, o benefício que o teu produto ou que o teu serviço oferta, né? Então, você ter isso de forma muito clara, né? E bora lá. Grandes perguntas que me fazem é quais as características deste bom vendedor, né? E aqui eu setei 8. Eu escrevi 8 características com base na minha experiência, leituras e etc. 8 características que, poxa, chancelam a qualidade de um bom vendedor. E a primeira, não se comportar apenas como vendedor, mas sim como um consultor que vende, tá? O grande ponto e um erro muito grotesco que vendedores cometem é que eles se comportam como vendedores. Ou eles querem tirar um pedido, ou eles querem simplesmente arrancar uma venda. Quando na verdade ele precisa entender que ele é um consultor. Ele presta uma consultoria e que no final dessa consultoria existe uma entrega que é monetizada, que é a venda, ok? Então ter esse atributo de posicionamento de consultor e não de vendedor. Consultor é um profissional de vendas e não um vendedor, que são coisas diferentes. Vendedor hoje muitos são, mas profissionais de venda que estudam, que se dedicam, que fazem isso, poucos, tá? Então se comporte como um consultor. Primeiro, gostar de estudar, né? Até dei uma pincelada isso agora há pouco. Gostar de estudar, ter o que a gente chama de growth mindset. O que isso quer dizer?
Você é uma pessoa que gosta de estudar, de ler, de ouvir podcast, de ler artigo. Pô, Gui, o que, que isso quer dizer? Ah, isso vai me desenvolver? Com certeza. E quando a gente fala de estudar, não é só estudar o tema venda, tá? Mas é você estudar o tema gestão, é você estudar o tema marketing, é você estudar o tema branding, é você estudar o tema psicologia, é você estudar o tema filosofia, é você estudar várias outras coisas que vão te trazer repertório. Porque no final das contas, nós que vendemos, construímos as nossas vendas em repertório. E o repertório ele é adquirido por experiência, por leitura, por vivência, por histórias que você ouve. Então, sentar nas mesas certas, conversar com as pessoas certas. Isso tudo ajuda e contribui na construção de um bom processo de vendas e principalmente de um conhecimento, porque você não se torna uma pessoa fútil, vazia ou simplesmente uma pessoa rasa nos seus conteúdos. Você começa a ter profundidade naquilo que você está falando. Então isso determina muita coisa. Outra coisa, terceiro, apresentar uma escuta ativa. O que isso quer dizer? Muitos vendedores não prestam atenção no que o seu cliente está falando. Nós temos um desequilíbrio na atenção, que a gente chama uma habilidade chamada atenção sustentada. A atenção sustentada, estudos, né, neurocientistas dizem que a atenção sustentada ela só é capaz de ser mantida no máximo numa pessoa muito competente por 10 minutos. E aí então você precisa de gatilhos que fazem com que a atenção volte. Exemplo, vocês já viram aqueles palestrantes que do nada eles falam assim, vocês estão comigo? Estala o dedo aqui, ó, e faz isso aqui? Todos esses movimentos, esses gatilhos, esses, ó, responde para mim, fala com a pessoa do teu lado, pô, anota agora, escreve essa frase aqui, todos esses comandos que te trazem de volta a atenção sustentada. Então isso é uma habilidade, isso é uma técnica. Então você ter uma escuta ativa e é se forçar a prestar atenção constante naquilo que o seu cliente está dizendo. Ok? Vamos lá. Quarto, conhecer o perfil do cliente e ter uma boa habilidade de solucionar problemas. O que isso quer dizer? Uh, já se diz por si só. Mas, primeiro, o cliente ele sempre terá um problema. E dor sempre vende mais do que desejo. Tá? Anota isso que é bem importante. Dor sempre vai vender mais do que desejo. Então, você ser uma boa pessoa em solucionar problema é você fazer com que o teu cliente intensifique a dor dele, ele deixe claro os problemas, as dores que ele está sentindo, para que depois você traga uma solução. E você conecte, obviamente, na emoção, e essa conexão faz com que o teu cliente ele fique mais aberto, mas ao mesmo tempo você precisa trazer uma estruturação lógica para justificar uma decisão, ok? Então, você saber quem é o teu cliente, o perfil dele, como ele se comporta, qual é o histórico de desafios que eles possuem, isso tudo corrobora para uma boa conversão em vendas, ok? Quinto, ser inquestionavelmente íntegro. E aqui eu parto de um ponto de verdade, promessas, e eu já me deparei com milhares de vendedores que prometem antes de vender, tá? Prometem antes de vender e fazem com que a venda seja amarrada à promessa. Só que a promessa já precisa ser o produto. E quando o cara ter um over delivery, ele seja surpreendido e ele não fecha porque tem over delivery, mas ele fecha porque você foi íntegro, você prometeu aquilo que o produto entrega, você garantiu muitas coisas para ele, você teve a sua reputação inquestionavelmente preservada, você tem provas sociais de que clientes admiram e fazem questão de comprar com você, e o over delivery que acabou sendo entregue, de fato foi um over delivery. E as pessoas usam over deliveries e promessas como regra, e não pode, não pode, isso prejudica demais a sua venda. Então, menos over delivery, seja verdadeiro daquilo que o teu produto vende. Depois, sexto, acreditar piamente no produto que vende e na empresa em que representa. Se você não acredita, um, no produto e dois, que a empresa que você está é genuína, é séria,
a tua qualidade de entrega de trabalho será pífio e você vai ficar rodando. Então, acredite no produto. Então, escolha uma empresa, procure uma empresa para você trabalhar em que o produto te agrade, que faça sentido e que você veja que ele é verdadeiro e que ele impacta a vida das pessoas, naquilo que tu gosta, no propósito. Porque o vendedor ele não vende só pela grana, mas ele vende pelo impacto que ele causa na vida das pessoas e, obviamente, porque o vendedor profissional de vendas, ele não vende para um cliente. Ele constrói relações que, para qualquer lugar que ele passe, ele leva essas relações para outros negócios e outras empresas, onde ele estiver, porque ele construiu relacionamento. Entenda, pessoas compram de pessoas, elas não compram de empresas. Elas compram de pessoas, elas se conectam com pessoas. A empresa é a ferramenta, ok? Sétimo, entender bem sobre as necessidades do setor e sobre os negócios de seus clientes. Se você não entende os negócios na qual você atende, mais uma vez, o seu repertório é fraco, você não tem profundidade naquilo que você vende. Né? Eu sento em mesa de negócios com grandes empresários do Brasil e, cara, se você não tem profundidade de conteúdo para conversar com essas pessoas e sobre o mercado delas, vou dar um exemplo bem legal. Esses dias nós estávamos num café da manhã de empresários, tinha aproximadamente uns 30 empresários lá, de N setores. E eu sentei com um cara para conversar, ele é do terceiro setor, ele atende B2G, né, instituições governamentais, prefeituras, estados, etc. E cara, neste papo, eu conversando com ele, foi muito legal, porque ele veio da indústria dos games, e aí ele construiu toda uma estrutura para atender os governos, os estados, na parte educacional, com games e etc. E ele tá procurando o braço, mas a gente tava conversando. E quando ele sentou, eu entendo pouco sobre o terceiro setor, mas eu conversei já com uma pessoa sobre mergulhada do terceiro setor, sobre projetos governamentais e etc. Foi muito legal, então eu consegui iniciar uma conversa com esse cara que foi muito produtiva. E depois eu conheço a indústria de games, né? Hoje a indústria dos games, por exemplo, ela fatura mais do que a indústria do cinema e da música juntos 5 vezes. Você tem noção? A indústria do game, ela fatura mais que a indústria da música e do cinema juntos vezes 5. Assim, por que eu sei disso? Porque eu li, obviamente, eu conheço um pouco desse setor, que eu já atendi clientes do mercado de games, então precisei estudar esse mercado. E isso me deu repertório para conversar com esse cara. Pô, ele viu, eu não tô falando com um cara que só veio aqui tentar me sondar para saber o que eu faço para me vender alguma coisa. Ele veio de fato com propriedade sobre o tema na qual eu atendo. Então isso muda muito, tá? Oitavo, e não menos importante, curiosidade e interesse genuíno sobre o cliente. No processo de venda, entenda o seguinte: o teu cliente, ele precisa saber que você está interessado nele. Interessado não no sentido de interesse pejorativo, mas um interesse genuíno de querer ajudá-lo, de ouvir, de saber mais sobre o negócio dele, como surgiu, o porquê. Conversar literalmente de verdade com esse cara. Muita gente não faz as perguntas certas, não entende quem é o cliente, não conversa com o cliente do jeito certo, mostra que só está fazendo algumas perguntas só para saber problema para ir trabalhar spin selling, trabalhar punch, trabalhar challenger sales, trabalhar todas as sacadas e técnicas de venda. Só que no final, se você não tem algo genuíno que é interesse pelo que o cliente está falando, você não vai ter a escutativa e as outras características que eu falei aqui, e automaticamente você vai tentar convencer um cliente quando na verdade o cliente não gosta de ser convencido. Mas o cliente gosta de comprar e ser conduzido a refletir. Ninguém gosta de ser convencido, mas todos gostam de ser conduzidos a uma reflexão e essa reflexão o impulsiona a tomar uma ação de compra. É assim que vendedores de alta performance vendem. Porque nesse jeito, eles não vendem uma vez para esse cliente. Eles vendem 5, 6, 10 vezes para o mesmo cliente. Então, essas são características que eu enumerei aqui. E eu enumerei mesmo no caderno, escrevi. E eu anotei que são características que eu, como um líder de vendas, como dono de negócio, como empresário, como já fui colaborador, como líder comercial de algumas operações,
É o que eu enxergo, é o que eu procuro hoje para a construção de um time comercial, por exemplo. Então, essas características vão determinar a performance dos vendedores, da sua venda, a tua performance. E se você que é gestor, busque essas características no seu time. Isso muda completamente o game. Beleza, galera? Bom, mais um Café com o Red. Um prazer inenarrável. Muito obrigado. Estamos juntos e, por favor, se fez sentido para você, deixe seu comentário que ajuda muito. Clica no sininho aqui para você receber as notificações de toda vez que subir um vídeo novo e principalmente se inscreva no nosso canal, participe, que aqui vai ter muita coisa para acontecer ainda. Estamos só no começo do projeto. Nós queremos fazer muita coisa ainda para trazer mais conteúdo para vocês. Queremos trazer pessoas também, além de mim, para agregar mais, né? Vamos transformar, ter um podcast também. Então, de verdade, a tua inscrição, o teu like, ele vai nos ajudar muito. Beleza? Estamos juntos. Muito obrigado e até o próximo Café com o Teu Red, galera. Tchau, tchau.